Você sabia que seu cachorro precisa de exercícios físicos para se manter saudável e feliz? Claro que eles devem ser adaptados de acordo com suas características particulares, como raça, idade e tamanho. Consulte um médico veterinário para que ele determine qual a melhor maneira de manter o seu amigão em forma. Assim, você valoriza o bem-estar do seu pet e contribui para que ele não passe por alteração de comportamento emocional. Aqui na MAC Rádio, a informação tem prioridade. On News. De volta com o nosso On News e dentro do especial Eleições 2018, eu quero dar aqui um bom dia a Marcelo Coleoni, presidente da APAI de Poços de Caldas. Bom dia Marcelo, bom dia Rodrigo, Gabriel. Obrigado pela oportunidade, acho que é um assunto muito interessante para a gente abordar, porque às vezes fica na margem, na escuridão de muitas pessoas, muitos governos, e acho que é importante ressaltar essa questão. Acho que é importante. Bom dia, Gabriel Gaiga. Bom dia, Marcelo. Bom dia aos ouvintes, espectadores da MAC pela live. Bom dia, Marcelo Coleoni. Hoje, aquele dia foi o Gabriel Vilas Boas, que não sabia qual o Gabriel. Tinha dois Gabriel. Falando. Hoje é o Marcelo. Bom dia, Marcelo. Obrigado por ter aceito o nosso convite, para a gente conversar um pouquinho sobre o setor tão importante aqui na cidade, que ajuda tanta gente e muitas vezes é negligenciado demais pelo poder público. Né? Pois é, nós temos aí o que seria o tal do primeiro setor, seria o poder público. Sim. O segundo setor seria a iniciativa privada. E aí surge o terceiro setor, que são as entidades assistenciais como a APAI, como a DEFIP, que a gente falou aqui mais cedo, e outras ONGs também que prestam serviços além disso. Então, é um cenário bastante diferente, né? Tem uma dinâmica toda diferente de funcionar, não tem, Coleoni? Total. Bom, eu estou no mundo do voluntariado há mais de 20 anos já, na APAI há 13. Então, por mais que eu tenha a vivência muito forte da APAI, e vou falar um pouco sobre ela, eu acredito que eu falo por todas as vertentes que tem. Já trabalhei em creche, já trabalhei com asilos, então é uma necessidade muito grande. Existe muito amor no que faz, mas pouca sustentabilidade, você não vê estratégias de sustentabilidade, então você fica sempre no assistencialismo. Isso me incomoda, como um papel de líder da APAI hoje, me incomoda muito, porque amanhã vai depender de outro, e depois de outro, e depois de outro, e depois de outro. Então, o que fazer para que todo mundo tenha consciência da importância desse terceiro setor e que ajude eles numa sustentabilidade para realmente fortalecê-los e eles atuarem num papel super importante da sociedade, né, que é onde boa parte do poder público não alcança. Né? Então a gente trabalha com o poder público, sem dúvida, sem eles a gente não é nada. Hoje a APAI deve muito a isso. Então o terceiro setor tem suas particularidades. Para quem veio do segundo setor, eu nunca trabalhei no primeiro setor, também não pretendo, não é minha praia, mas o segundo setor, para o terceiro setor, tem uma diferença muito grande, que é o que a gente está tentando alavancar e fortalecer. É interessante na sua trajetória que você participou durante muito tempo de uma grande empresa, sim, uma multinacional, e hoje em dia você também segue a carreira de coach, que é aquela pessoa que faz uma orientação para profissionais, uma orientação profissional para a sua carreira, para empreendedores, enfim. E aí você tem esses dois lados, né? Você trabalhou numa grande multinacional e agora você está de presidente numa associação aí de uma entidade assistencial. E aí você vê, né, dá para ter uma noção diferente de como é diferente as duas demandas. Sim, a demanda administrativa é muito... o grande foco que a gente dá é que, por mais que a entidade faça alguma assistência social, independente do setor que ela atua, ela tem... tecnicamente, ela é muito capaz naquilo. Porque a gente fala que é o coração da empresa. É onde surgiu a entidade, surgiu em função daquilo. Então, eles têm competências enormes para aquilo. Mas a gestão, ela é, não digo negligenciada, mas ela não é o foco principal daquela entidade. Então, isso preocupa a gente porque elas vivem sendo atropeladas por situações, sejam políticas, sejam econômicas, que impactam seriamente no funcionamento delas. Então, acho que a parte administrativa, nós como voluntários,
eu tenho um viés muito forte de não ser assistencialista. Eu não quero que a PAI dependa de mim. Eu quero que a PAI consiga rodar por conta própria, seguindo o seu estatuto, com qualquer pessoa que esteja lá. Que a parte administrativa esteja de uma certa forma que dê conforto para elas atuarem muito, muito bem na parte técnica, que é onde eles precisam atuar. E dentro disso, você falou, né, da capacidade técnica, muita gente não sabe, mas a PAI de Poços de Caldas é muito tecnicamente capacitada para uma série de serviços. Eu não conhecia, quando eu tive a oportunidade de conhecer a PAI, eu descobri equipamentos profissionais que têm aí uma capacidade de primeira linha no mercado. E isso, eventualmente, até gera uma falsa impressão nas pessoas de que sobra dinheiro lá na PAI. Antes fosse... na verdade, eu vou voltar um pouco o teu comentário. Sem dúvida, a PAI tem... Como acho que todas as entidades, né? Eu falo para a PAI porque eu estou lá dentro. E ela tem muita capacitação técnica, muita tecnologia envolvida no desenvolvimento do que ela se propõe a fazer. Então, a capacitação técnica de profissionais e de equipamentos, ela é muito forte. Isso vem da iniciativa privada, boa parte dela, porque compra a ideia de ajudar a entidade. Ajudar a entidade eu vou ajudar no que eu estou vendo, que eu consigo enxergar. Então, eu vou construir uma sala do snoozling, que é uma tecnologia super sensorial para os alunos. É um avanço tecnológico, acho que são 20 unidades no Brasil, aqui em Minas é a primeira, e que é fantástica. Então, foi uma iniciativa privada com um auxílio do poder público também, que é a parte de juízes e causas, que ajudou a gente a construir isso. Então, a cultura do nosso povo, do brasileiro, é de você investir para ver onde está investindo. Então, eu quero construir uma sala, quero montar um computador. Eu compro e entrego. Então, a PAI e todas as entidades, ela tem uma estrutura que ela é baseada no voluntariado de grandes empresas, grandes parceiros, que doam aquilo. Mas, operacionalmente falando, é o contrário. Então, o que você vê de estrutura física, e às vezes gera até um custo operacional adicional, né? Porque você implementa um sistema lá, tem manutenção. Então, operacionalmente, todas são deficitárias. Eu não tenho dúvida disso. Mas, fisicamente, por parceria e por cultura e grandes apoiadores, grandes empresas que a gente tem na região, a gente consegue fazer algo grande, algo forte. Então, o que a gente está trabalhando agora como responsabilidade é os bastidores. O que a gente mantém operacionalmente viável aquela entidade. E para a PAI manter esse alto nível, o quanto ela é dependente do poder público? A PAI é totalmente apartidária. Então, cada um tem candidatos que apoiam muito o movimento e a gente reconhece isso e fazem acontecer algumas coisas. O próprio Romário, né, que teve a questão da filha, que se envolveu muito mais na causa por questões próprias, pessoais. Mas hoje a gente depende de 70% de convênios com o governo, seja municipal, federal ou estadual. Então, é muito. Na crise, a gente teve um impacto muito grande, um corte de repasse significativo que levou a gente numa crise que a gente está começando a tentar respirar um pouco melhor agora. Então, desde aquela crise de 2008, que a gente pegou aquela crise, por questões óbvias, econômicas, houve um repasse, uma diminuição num repasse importante para a entidade, e isso fez com que a gente repensasse algumas coisas, e a gente sofreu muito. Então, a gente conseguiu bons avanços agora, no final do ano retrasado, começamos a zerar as dívidas que a gente tinha, então a gente já está com um processo de déficit diminuindo, ainda temos dívidas para poder arcar, mas ela está muito mais controlada do que anteriormente. Mas é uma questão que eu te falei, do assistencialismo. De uma hora para outra você depende muito de um pote só, e aí esse pote diminui, e aí você... E agora? O que eu faço? Para onde eu corro? O que eu tenho que fazer? Onde eu tenho que buscar? Então, a diversidade, a capilaridade de recursos que você pode fazer para a entidade, quanto maior, melhor. Se depender de um único pote, é igual a qualquer empresa, né? Se você depende de um único fornecedor ou de um único comprador, cuidado, preste atenção que você corre um sério risco. Então, não é difícil, não é fácil. E já conhecemos a PAI com 30% de dependência do governo e 70% de geração de receitas próprias. Então, é um modelo que a gente está começando a estudar
para viabilizar isso e diminuir esse percentual. Não que vai deixar de existir o convênio, mas o que a gente arrecada de receita, ele é mais representativo por conta própria do que por parte do governo. Então a intenção é cada vez mais pulverizar o máximo possível. Eu acho que a gente não consegue e nem quer sair do poder público, muito pelo contrário. Até pelo Miroski, né, que é o órgão, o marco regulatório, ele já equaliza todas as questões para a gente poder entrar e prestar serviço para qualquer entidade, qualquer órgão do governo, seja municipal, federal ou estadual, para poder equalizar essas contas. Então, o Miroski faz com que a gente acabe cobrando o governo de fazer o atendimento que ele tem que fazer para a pessoa com deficiência, no caso da PAI. Né? Quem tem uma pessoa com deficiência intelectual ou múltipla, peraí, eu vou cobrar o governo para atender. E aí eu vou entrar com uma empresa, a PAI, com outras empresas que prestam o mesmo serviço, a gente vai fazer uma concorrência para ver quem vai prestar o serviço. Então ficou mais transparente esse processo, um pouco mais empresarial do que era antigamente. Então, algo interessante. E nessa época de eleição, muito candidato se propõe, fala que vai fazer acontecer, na parte de assistência social, a parte de educação, que a PAI envolve as duas coisas, né? Tanto assistência social quanto a educação. E saúde também. E essa é a bandeira de praticamente todo mundo aqui. Todo mundo que passou aqui falou que vai fazer mundos e fundos nessas áreas. O que efetivamente, assim, esses candidatos, não precisa citar nomes, assim, tudo, mas existem candidatos que efetivamente estão interessados, que participam ativamente nessa questão aqui na cidade, ou é mais da boca para fora para tentar ganhar voto? Sim, na cidade eu não tenho muito conhecimento, mas no estado tem. No estado a gente tem gente que realmente vive esse movimento, que a gente chama de movimento apaiano, que realmente faz acontecer e é uma voz ativa onde a gente precisa ter essa voz. De novo, né? Essa voz sozinha lá não é nada. A gente tem que fazer a nossa parte como cidadão, como voluntário, para poder fazer acontecer. Porque se depender só dos outros, é jogar a responsabilidade para os outros e esquecer a sua verdadeira responsabilidade pelo sistema, né? Pelo ecossistema inteiro. Vamos agora para o nosso primeiro intervalo de hoje. Daqui a pouquinho a gente já está de volta, 3 minutinhos, com o Marcelo Colione. Vamos seguindo esse nosso papo aqui, falando sobre política e terceiro setor. Aqui na MAC Rádio, a informação tem prioridade. News, transmitindo do lugar mais alto do pódio. MAC Rádio. Fica, que tal fazer uma graduação ou pós-graduação à distância, diferenciada, sem ter que pagar mais por isso? Então estude na Uninter. São mais de 160 opções de cursos com muita qualidade que cabe aí, no seu bolso. Aqui você tem a liberdade de estudar quando e onde quiser no seu notebook, celular ou em um polo Uninter perto de você. Quer saber? Na Uninter o seu tempo rende e você aprende muito mais. Inscreva-se já em uninter.com. É o maior centro universitário do Brasil. Uninter em Poços de Caldas, Santa Catarina, 717. Fone 3721-9979. Sorria, você está sendo cuidado. E muito bem cuidado. Cuidado por profissionais da Som Odontologia, especializados nas mais diversas áreas da odontoeconomia. Odontoeconomia é a maneira Som Odontologia de fazer o seu bolso sorrir. Saiba mais em somodontologia.com. Som Odontologia, saúde para o seu sorriso, música para os seus ouvidos. Enjoy this radio show. MAC Rádio. MAC Rádio. Quer viajar, mas prefere não ir sozinho? Agora você pode ir e muito bem acompanhado. A APC Tour preparou pacotes especiais para você, sua família e todos os seus amigos, saindo de Poços de Caldas direto para o aeroporto. Um deles, por exemplo, é o Grupo Tesouros da Turquia, com embarque dia 18 de outubro. Uma terra mágica com paisagens fantásticas. A APC Tour leva você aos melhores lugares do mundo com toda a segurança e lazer de uma viagem perfeita. Saiba mais na APC Tour. Prefeito Chagas 31 ou ligue 3722-2777 e boa viagem. APC Tour.
Você sabia que é possível agendar uma sessão de conciliação para resolver seu problema sem ter que entrar na justiça? Sabia também que durante o andamento do processo você pode usar a conciliação para fazer um acordo? Pois é, a conciliação é gratuita, rápida e todos saem ganhando. Em Poços de Caldas, procure o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, na rua Minas Gerais 598. Informe-se pelo telefone 3697-2575. Uma banana pro tédio. Você está na MAC Rádio. A água é fundamental para a nossa sobrevivência e não pode faltar, não é mesmo? Por isso, o DEMAI tem dicas importantes para você. Tenha uma caixa d'água de, no mínimo, 500 litros ou maior, dependendo do seu consumo. Lembre-se, a máquina de lavar deve estar ligada à caixa d'água, nunca à rede de rua. Se você estiver em débito, não concorda com o consumo da sua conta ou seu registro estiver lacrado, procure o setor comercial do DEMAI. Dúvidas? Ligue 0800 283 6080. DEMAI. Compromisso com a água. Respeito por você. Leste, Oeste, Norte e ProSul. Para qualquer direção, a ProSul tem a solução. ProSul Informática, manutenção especializada, assistência técnica para computadores, notebooks, impressoras e no-breaks, com segurança e alta qualidade. Dê mais do que um norte seguro para todos os seus acessos. Dê um Sul, dê confiança. ProSul, informática para empresas e residências. Correia Neto, 604, no centro de Poços de Caldas. 3722-1611. Uma banana pro tédio. Você está na MAC Rádio. Aqui na MAC Rádio, a informação tem prioridade. News. De volta com o nosso News, dentro do especial Eleições 2018, Marcelo Coleoni, presidente da APAE. E a gente estava falando aqui no intervalo sobre algumas particularidades envolvendo aí o terceiro setor e, no caso, a APAE. Você citou, por exemplo, a burocracia, o quanto a burocracia, em alguns momentos, né, acaba atrapalhando, acaba dificultando a vida de vocês diante de uma doação de alguma empresa, por exemplo. A cultura já é ver para quê, né? Para crer, eu vou doar onde eu quero. Então a gente tem todo um trabalho de conscientização das pessoas para entender o que a APAE faz, né? Onde esse dinheiro é empregado e por que ele é empregado. Só para você ter uma ideia, saiu recentemente, tipo um portal de transparência das entidades de renome, a APAE tem 75% de confiabilidade e é a maior do país. Das pessoas realmente entenderem que a APAE faz um bom trabalho, algo significativo. Lógico, isso são anos, 60 anos construindo isso, mas é uma luta diária. A gente não pode falhar um segundo, porque qualquer coisa que dê dúvida gera um problema na questão de doação. A questão da burocracia que eu estava falando é o seguinte, hoje a gente tem muita lei que viabiliza a doação através das empresas. Então é um ganha-ganha. A empresa tem um benefício de imposto de renda e a APAE ou as entidades têm o benefício de receber um valor significativo para suas operações. Só que esse valor, esse esquema, ele não, na minha opinião, né, eu, Marcelo, sem ser o cargo que eu exerço na APAE, na minha opinião, ele é um pouco frágil em dois aspectos. Primeiro, que a entidade que fizer isso e for buscar isso, ela não tem todo o seu reconhecimento para ela, porque entra num fundo do município, que é distribuído por todas as entidades. Não sou contra isso, sou a favor. Mas desde que todo mundo entenda isso, e vamos unir os esforços entre todas as entidades e vamos construir esse fundo grande. Vamos deixar esse fundo cada vez maior para que todo mundo possa ser beneficiado. Que não seja um esforço só de um, né? Porque talvez, eu vou me esforçar, mas eu vou receber 1%, 2%, 10%, eu não sei quanto. E aí quem está doando através da entidade que foi pedir, ele não sabe, mas onde a APAE empregou o dinheiro que eu doei? Eu doei aqui 100 mil reais do meu lucro real, do meu cálculo aqui, e eu não vejo a APAE. Às vezes, por exemplo, entidades doam carros, né? Porque vocês fazem rifas e tudo isso. Então, a gente, nesse caso do lucro real, então, não existe a transparência de quem está doando para quem vai, porque cai num fundo e esse fundo pulveriza para todas as entidades. Eu acho isso interessante, desde que todo mundo tem esse apelo. Porque quem está doando, se eu estou doando 100 mil reais
e essa doação veio por intermédio de um contato da APAI ou de qualquer outra instituição, eu não vejo esse dinheiro entrar na APAI. E aí eu falo, pô, mas por que eu vou doar? Eu não estou vendo para onde esse dinheiro está indo. Entendeu? Talvez algo mais transparente, de um lado, e algo mais forte de você unir as entidades. Gente, vamos sentar aqui, vamos buscar esse benefício que a legislação dá, que é um ganha-ganha para nós e para as empresas, para a gente se fortalecer e todo mundo ganha com isso. Isso não tem esforço algum. É zero esforço, porque é lucro real. As empresas de lucro real vão lá e vão aplicar os recursos para benefício do imposto de renda delas. Elas não estão sendo solidárias demais, que elas têm um benefício, tem a contrapartida delas, e nós vamos ter a nossa. Então talvez isso seja algo importante para se pensar na questão política, na articulação, para poder viabilizar mais fácil. Nós, como entidades de um lado, e o governo por transparência. Esse, por exemplo, seria um exemplo de como um político, um candidato, poderia estar contribuindo para acabar com essa burocracia, facilitar o serviço, eventualmente. Seria um gesto prático, uma medida prática. Acho que viabilizar esse serviço seria o nome certo. Como a gente consegue viabilizar uma questão dessa? Que é uma questão, tá aí, fácil. E gente, a gente pega uma empresa de lucro real que fatura milhões por ano, falando mais baixo, o valor é significativo. Então ele não vai fazer apenas cócega nas entidades, ele vai ajudar realmente as entidades. Mas se todo mundo se comprometer, se todo mundo se ajudar. De um lado, nós entidades temos que ser transparentes na utilização do recurso que nos é cedido, né? Para garantir que isso venha, porque ninguém vai querer doar para uma entidade que não tenha esse perfil muito claro, muito transparente. E por outro lado, as empresas vão querer viabilizar isso, ajudando alguém e ainda tendo benefício com o imposto de renda. Hoje, qual é o perfil dos maiores doadores, dos principais doadores, ou do geral da PAI? É mais pessoa física, pessoa jurídica? Hoje, financeiramente falando, é pessoa jurídica. Mesmo porque pelas obras, pela magnitude dos recursos que a gente pega. Mas existe bastante gente na parte pessoa física que ajuda muito, principalmente no voluntariado. E, de novo, eu acredito que o voluntariado não precisa ser o financeiro. Eu posso ter minha experiência de advogado, ir lá e ajudar uma entidade. E se alguém quiser ajudar, por exemplo, a PAI, como só chegar lá e... Só chegar lá, eu quero ajudar. Vão te colocar em qualquer lugar ali. A necessidade existe. Mas a gente não doa o nosso conhecimento. A gente acha que atender uma entidade é ir lá e dar um dinheiro. Não, isso é essencialista. Por mais que a gente tenha necessidade, mas se você for lá com uma ideia, falar, gente, eu tenho uma ideia aqui, que vai transformar a entidade e ela vai ser mais sustentável, ótimo. É muito mais vantajoso para a entidade a longo prazo do que aquele dinheirinho que vai resolver 5 minutos da vida dela e depois não vai mais. Não que não seja importante. Estou dizendo que a gente tem que olhar com outros olhos e doar um pouco do nosso conhecimento para as entidades que precisam muito. Porque elas têm aquele negócio, o coração no que ela se propõe a fazer. E todo o foco está voltado naquilo. E não está errado. Só que falta um monte de coisa que elas não estão levando em consideração para garantir a sustentabilidade delas. E você acha que falta essa visão aos políticos de promoverem essa conscientização? Porque a política, de uma forma geral, eu vou falar também uma opinião particular minha, Marcelo, às vezes me parece que o modo de funcionar, a cabeça dos políticos ainda está muito ligado a esse assistencialismo. Sim, então acaba que eles também não se alertam para o fato de que podem conscientizar as pessoas a um novo patamar dentro dessas entidades. Tanto é que você vê que cada governo que entra é um projeto novo. Acabou o governo do anterior, eles elegeram um novo, é um outro projeto. Não dá continuidade. Você não vê uma continuidade nisso. Isso é assistencialismo. Desculpa, eu vou fazer a minha parte aqui em 4 anos, que eu puder fazer, deixo o que tiver pendente para o próximo e pronto. Aí o próximo que se vire, ele tem que fazer o dele, aí ele esquece as obras inacabadas. Isso, exemplos práticos que a gente vê na televisão todo dia. Mas é isso. Então o assistencialismo está na necessidade de mostrar o seu valor num período pequeno. E o que a gente prega é diferente. Então, hoje, eu estou presidente da PAI por 3 anos. Então, eu estou há 13 anos na PAI. Então, já fui desde lavar prato, diretoria, conselho. Então, todo conselho administrativo e fiscal e a diretoria é voluntária.
A gente não quer que cada um que entre lá mude o processo. A gente quer construir um plano de evolução da PAI, para como ela quer estar aqui daqui 10 anos, daqui 5 anos. E esse plano vai ser base para todo mundo que entrar lá. Para a gente, aqui, você quer mudar? Tem todo o direito. A economia muda, as variáveis mudam do que foi estipulado, mas está aqui um norte para todo mundo. E não se apagar o norte toda vez que entra alguém novo lá. Escolhone, você não acha... até uma questão que a gente debateu com o Thiago aqui na terça-feira, sobre Thiago Quinteiro, diretor do coordenador do museu. Porque assim, até existem pessoas dispostas a doar, a ajudar. É que a gente está falando aqui, está focando um pouco na PAI, por você ser presidente da PAI, mas a PAI, ela está no topo entre as entidades de assistência social, de educação, de organização, de transparência, de profissionalismo. E até ela é mais conhecida do que as ela outras. é mais conhecida, ela tem 60 anos. Pelo estatuto dela. O estatuto dela obriga isso. Isso é interessante, a gente vai falar sobre isso. Então, você não acha que tem assim, um problema que grande parte das instituições enfrentam hoje é essa falta de gestão e a falta de formalização, a falta de profissionalismo interno dela para conseguir captar mais recursos, até para as políticas serem mais efetivas para elas? Bom, falando da PAI de novo, o estatuto da PAI faz com que a gente funcione dessa forma. Então, a PAI, por exemplo, é uma franquia. Ninguém sabia, mas é uma franquia. A gente tem um selo, a gente tem que cumprir um estatuto para garantir que esse selo continue com a gente. Então, você quer abrir uma PAI? Beleza, você abre, está aqui o estatuto, é isso. É assim que funciona. Mas você não abre visando lucro. Não. Você abre visando o bem-estar. Então, mas você já tem um modelo pronto de entidade que tem o seu público-alvo, que é um estatuto que rege essa entidade. E aí você pode abrir seguindo o estatuto. Uma franquia... Não é uma franquia exatamente como a gente está acostumado a ver. Não é uma franquia empresarial, mas é um nome que a gente tem que zelar. A questão de muitas entidades, eu já passei por lar de velhinhos, creches, você vê a dificuldade de gestão. E às vezes, eu acho que a dificuldade maior é quando você tem algo isolado, algo novo, ou algo não relacionado com entidades maiores, ou federações, ou regiões. E aí você está mais ilhado. E aí a necessidade é maior ainda. Porque hoje o estatuto breca e nos orienta por muita coisa que a gente tem que fazer. Mas quem não tem isso, fica mais ainda à mercê do assistencialismo. Para mim, esse é pior ainda. A PAI era reconhecida porque tem uma diretriz. Então, ela tem uma parte do segundo setor, que é o direcionamento, as regras, né? Os valores que são seguidos. Nem todas têm esse processo. A gente tem uma federação nacional, federações regionais, então a PAI tem inúmeras. Só em Minas são 440 PAIs. Sim, ela tem um corpo, ela é uma entidade muito robusta. Ela é muito robusta. Grande. E acho que é uma das maiores entidades em número de locais do mundo, constituída. Uma vez eu fiz até um estudo para apresentar a PAI lá para o pessoal da empresa e sem dúvida é uma das maiores do mundo, se não a maior. É uma questão que é muito... A PAI, tipo, ela está num nível muito mais alto. Que a gente enfrenta muito aqui no Brasil, é a questão, principalmente no terceiro setor, na parte de assistência social, assemelha muito com a questão da arte, sabe? Que o pessoal vai de coração. O cara não faz aquele negócio, ele faz porque ele gosta de estar fazendo, não está ali querendo ter uma retribuição. E muitas vezes esquece que existe uma formalidade. Infelizmente o país é muito burocrático, o pessoal dá dificuldade para vender facilidade depois, e as entidades acabam se perdendo um pouco nesse meio tempo. Infelizmente, quem se prejudica são quem tem que se beneficiar do negócio, que são as pessoas que necessitam realmente da PAI, da assistência. Então, é uma questão que a gente bateu muito aqui nos candidatos também, a questão da desburocratização. Não só para a empresa, dificulta muito, e até indiretamente prejudica vocês, porque se a empresa tiver menos burocracia e ela conseguir lucrar mais, é um dinheiro a mais que poderia estar sendo investido, poderia estar ajudando vocês, ou então o empresário poderia estar mais tranquilo de sair do escritório dele, que tem que ficar fazendo 1000 coisas burocráticas, para poder ir lá ajudar a PAI, ajudar a fazer alguma coisa, não só com dinheiro, mas com trabalho também. Então,
é uma questão que a gente bateu muito aqui em todos os candidatos, a questão da burocracia, e que a gente vê que essa parte assistencial enfrenta muito. Tem muita legislação, vocês têm uma questão que é muito difícil, que eu vejo da legislação, da assistência social, principalmente, que tem uma legislação municipal, uma estadual e uma federal. Você tem que seguir todas. Cada empresa normalmente tem a legislação, mas meu imposto é federal, meu imposto é estadual. Vocês não, você tem que seguir todas as coisas, e cada vez que mudou, aí você tem a questão da briga, muda o governo, aqui é a oposição do Estado, que é a oposição da federal, e aí você fica num fogo cruzado, né? A gente não teve impacto em relação à questão política por ter setores do poder público com partidos diferentes. A gente sempre teve muito bom relacionamento com os órgãos públicos, sempre. Acho que isso é uma vantagem. A gente, por ser totalmente apartidário, por mais que eu tenha preferência por A ou B, nós não temos essa questão interna de falar assim, não, quem é aqui é obrigado a uma coisa ou outra. Não, nós somos apartidários. E a questão que você falou das entidades que não têm um suporte mais forte, essas, para mim, é o que precisam mais. Eu acho que, independente se a entidade ela é já renomada ou não, o problema é o mesmo. A questão é, eu tenho uma facilidade maior porque já tenho um direcionamento. Mas a dependência continua, né? A necessidade de pessoas com capacitação técnica continua para poder ajudar elas a sobreviverem. Então, quanto mais a gente vê isso, por isso que o apelo que eu falei do voluntariado, para ajudar em conhecimento, é importante para as entidades. Quando você quer ajudar alguém, eu uso muito isso no meu dia a dia. Quando você quer apoiar alguém não é fazer por ela. Apoiar alguém é ensiná-la a fazer. Porque quando você faz por ela, você gera uma dependência. Porque amanhã não é você, é o outro que vai ter que fazer aquilo por ela. Então, o modo de pensar da parte política, nós, como cidadãos, e as entidades, tem que começar com um viés um pouco diferente. O que eu posso fazer para amanhã eu precisar menos? Que seria o mundo ideal para todo mundo. E hoje a gente faz com pelo contrário, a gente cria cada vez mais uma dependência. E aí fica atrelado, independente de ser renomado ou não. Esse foi o Marcelo Colleoni, presidente da PAI. Infelizmente a gente tem aqui que encerrar, nosso tempo já está se esgotando, mas dá tempo ainda de a gente mandar um abraço do Francisco Kinec Junqueira. Kiko. Mandou aí, né? O famoso Kiko. Mandou um abraço pro presidente aí. Então, o Kiko é da nossa diretoria. Ele também é da diretoria lá da PAI? Ele é o segundo diretor financeiro, tá lá com a gente há muito tempo já. Conhece muito a PAI, tem contribuído muito pra gente. O Kiko é um dos parceiros, além, eu vou agradecer todos aqui, porque eu represento, na verdade, 11 pessoas que são voluntários da diretoria, mais o pessoal do conselho, né, os ex-presidentes que fizeram um trabalho enorme, que a gente vem construindo isso ao longo do tempo, muito aprendizado entre nós, então acho que todos estão de parabéns, e a união de todos que faz o que a PAI é hoje. Não é o nome de um, nem de um outro fulano que vai fazer isso acontecer, e sim, o Estatuto da PAI também ajuda a gente nesse quesito, porque eu pego informações diferentes, pessoas com conhecimento diferente para poder viabilizar a PAI. Então eu agradeço aí em nome do Kiko, todos os nossos diretores, funcionários, voluntários, colaboradores da PAI e assim por diante. E todos os nossos alunos, mais de 650. E nós parabenizamos a todos vocês pelo excelente trabalho prestado. A você, Colleoni, a gente agradece a presença aqui hoje nos nossos estúdios. Agradeço também a presença do Gabriel Gaiga. Obrigado, Marcelo. Obrigado aos espectadores, ouvintes da MAC. Colleoni, de novo, muito obrigado por ter vindo falar sobre um assunto tão importante. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem na PAI. Realmente é um trabalho... a PAI acho que é uma das poucas instituições que a gente conversa, assim, que o pessoal fala, que quem já precisou usar os serviços da PAI, já usou a PAI, você não vê ninguém falar mal. Todo mundo, a avaliação da PAI, assim, né? Se ela fosse uma empresa, ela estaria, assim, estourada, né? Porque todo mundo que usa, gosta e fala bem, faz muito, propaganda muito boa. Então, parabéns para você, para toda a diretoria. Foi muito bacana a gente ter conversado sobre isso aqui, é um assunto muito importante. E fica o convite para quem está nos ouvindo aí. Amanhã, nosso convidado é o Marcos Cripa, jornalista.
vem aqui falar sobre esse cenário eleitoral aí, essa bagunça que está sendo essa eleição. E bagunça com o Cripa mesmo, né? Ele adora uma bagunça, né? Ele é a pessoa ideal para falar de bagunça, vir aqui. Então amanhã nosso convidado é o Cripa para falar sobre o cenário eleitoral. Fica o convite. Também o especial, o News às 10, o especial às 10h30. Obrigado, gente. Obrigado pela E oportunidade. obrigado a vocês que nos ouviram, obrigado a você que acompanhou pela live. Estejam conosco aqui nos próximos programas. Também aceitem o nosso convite. Um grande abraço e até a próxima. Aqui na MAC Rádio, a informação tem prioridade.